Parábola do joio e do trigo. Jesus juntou os apóstolos e lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Mateus capítulo 13. A parábola do joio e do trigo é uma história que Jesus utilizou para ilustrar sobre a bondade de Deus, semeada no mundo, e sobre a maldade implantada pelo inimigo em oposição. A narrativa aparece no Evangelho de Mateus 13, 24 a 30, onde mais adiante também encontramos a explicação dada por Jesus sobre o seu significado, em Mateus 13, 30 e 6 a 43. Jesus contou essa história para ensinar sobre a misericórdia e a paciência de Deus. Na história, enquanto as sementes de trigo começaram a crescer, apareceu também o joio, que é uma espécie de erva daninha que se parece muito com o trigo. Os servos do dono do campo perguntaram de onde vinha e se deveriam arrancar o joio. Mas o Senhor disse para esperar até a colheita, para que não arrancassem o trigo junto com o joio. Assim, no fim da colheita, ele daria ordens para os trabalhadores separarem o trigo nos celeiros e queimarem o joio. Jesus ensinou diversas parábolas como essa, para ensinar verdades do reino de Deus através de histórias comuns do dia a dia. Nessa história, exemplos comuns da vida rural assumem um significado mais profundo que repercussões no futuro. O campo representa o mundo. O homem que semeia é o filho do homem, título que se refere a si mesmo. O trigo, ou as boas sementes, são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. O fogo simboliza a condenação e punição final.